Boa tarde, Pai do Senhor. Esperar o pessoal entrar para iniciar. Que ele é fiel. Deixar um pouquinho em pausa esse fundo musical. Esperar alguém entrar. Amém, irmão Adson, já entrou? Glória a Deus, aleluias. Vai intercedendo aí, irmão. Antes de deixar a palavra, amém, irmão. Eu quero orar, porque antes de conversar também com os irmãos, tá orando para Deus fazer a obra, amém? Enquanto eu vou orando daqui, você vai orando daí, pedindo para o Senhor falar contigo através da palavra, através daquilo que Ele colocar no meu coração, que o Espírito Santo colocar no meu coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, entramos agora na Tua presença, Senhor, para Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Dizer a Ti, Pai amado, que sem o Senhor nós não somos nada. Não passamos de pó e cinza. E como o vaso na mão do oleiro, somos nós nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, fala com Teu povo, fala primeiramente a mim, onde necessitamos da Tua palavra e ouvir, Senhor, a Tua voz. Amém? Amém, irmão Cícero. Saudades também, amado. Boa tarde. Oi, obreiro Maciel. Tudo bom, Pai do Senhor? Como é que você está? Vamos compartilhando. Amém? Irei deixar uma palavra onde fica. Hoje à tarde, estava com o coração meio que pedindo um socorro, pedindo para papai falar comigo. Eu disse, pai, eu tenho um chamado na tua obra, na tua casa, mas hoje eu queria fazer uma live, mas eu preciso de uma palavra para o Senhor falar comigo e para o teu povo, porque necessitamos de ti, precisamos do teu alimento espiritual. E abrindo a minha Bíblia, o Senhor, Ele falou comigo em Jeremias 18, onde Ele fala: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro. Amém, irmãos? Dá para ouvir aí? Ou o fundo musical tá muito alto? Eu preciso que vocês me informem caso eu baixar um pouquinho o fundo musical, amém? Alguém pode me informar aí? Amém, irmão. Pai do Senhor. Irmãos, queria saber se você dá para me ouvir direito. Amém? Se tiver para ouvir vocês falar, amém, irmã Carol, dá para lhe ouvir. Amém? Voltando aqui para a palavra. Jeremias 18:3. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos fazer. Amém, irmão. Obrigada. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falo contra uma nação e um reino para arrancar e para derribar, para destruir. Amém? Onde o Senhor fala
assim como um vaso na mão do oleiro, onde ele falou para Jeremias, para ele descer a casa do oleiro. E no momento que Jeremias desceu a casa do oleiro, amém, irmã Cláudia, desceu a casa do oleiro, ele pôde se perceber naquele cenário que o oleiro ele estava fazendo um vaso. E nisso esse vaso se quebrou na mão dele. E quando Jeremias estava naquele momento observando aquela obra do oleiro, veio a voz do Senhor dizendo: como um vaso na mão do oleiro, tu pode ser um vaso também nas minhas mãos, vós eu fazer da mesma coisa. Então, irmãos, o Senhor fala para mim, para o teu coração, que nós somos um vaso na mão dele. E o Senhor, ele está fazendo a obra de maneira magnífica, de maneira que venha não fazer bem, nem que seja bem aos olhos, porque aos olhos do oleiro, aquele vaso, ele se encontrava em perfeito estado. Mas chegou um certo tempo, quando ele foi tocar no vaso, ele se quebrou. E ele fez fazer outro vaso. Isso representa a nossa vida, irmão. Nós estamos na mão de Deus. Como é que nós se sentimos agora? Como é que nosso coração está perante a Deus? Será que nós estamos com a rachadura? Será que nós estamos no momento que o vaso vai quebrar? E o Senhor diz, se a gente se quebrar, Ele irá fazer outro vaso. E quando o Senhor, Ele se torna a fazer um vaso novo na nossa vida, como eu e você, Ele faz um vaso que sustente, um vaso que não quebre fácil, um vaso que aguente o fogo, que aguente tudo. O que é que um vaso aguenta? O Senhor quer que a gente esteja capacitados. O Senhor quer que a gente esteja em perfeito estado, para que Ele não venha pegar nós, para que Ele não venha nos pegar e venha quebrar, para que nós não venha mostrar uma aparência que nós estamos bem, que nós estamos perfeitos. Onde o Senhor fala aqui na sua palavra, Ele fala, Ele diz assim, como um vaso que Ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Um vaso que aparentemente estava perfeito, um vaso que aparentemente mostrava que não podia, que estava em perfeito estado. Mas o Senhor diz, como um vaso que fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a ele fazer outro vaso, conforme o que apareceu bem, seus olhos a fazer. Como é que nós estamos? Será que nós estamos em perfeito estado? Porque o Senhor, Ele diz, onde ele falou para Jeremias, Jeremias disse, e ouvi a voz do Senhor dizendo, não poderei eu fazer com vós como fez o oleiro? Ó casa de Israel, casa de Israel, o Senhor está falando para mim e para você, amados irmãos. Ele quer fazer conosco como um oleiro faz com o vaso. Porque o Senhor, Ele diz ainda mais. Diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro. É onde você não passamos de barro. De barro, tá entendendo? O barro, ele suporta. Amém, glória a Deus. Você está me ouvindo? Ô, glória. Amém. Está me ouvindo, irmão Tiago? Irmão Tiago? Amém. Glória a Deus. E o Senhor fala, assim como um vaso na mão do oleiro. Ele quer falar
Ele está dizendo que somos de barro, onde o Senhor... Amém, glória a Deus. O irmão Tiago está me ouvindo? Se tiver, dê uma paz do Senhor, irmão. Onde o Senhor, ele diz o Senhor, eis que como um barro, primeiramente o Senhor nos comparou como um barro, porque para fazer o vaso tem que usar o barro. Olha como é interessante, essa palavra me tomou muita atenção, que muitas das vezes a gente quer olhar muito para a aparência. Muitas das vezes a gente olha muito para o que brilha. A gente olha muito para o que nos chama a atenção. Mas o Senhor quer passar para mim, para a tua vida, que Ele não quer algo que chama a atenção. Ele não quer algo que brilhe. Ele quer algo que suporte. Ele quer algo que fique fortalecido em Cristo Jesus. Amém? E o Senhor nos compara. Ele nos compara com um vaso, com barro. Amém? O Senhor, Ele nos compara. Amém. Perdão porque tem pausado aqui. Eita, glória a Deus. O celular queria... Amém. Glória a Deus. Os irmãos que estiverem me ouvindo, dê a paz do Senhor. Amém. E o Senhor, amados irmãos, Ele nos compara primeiramente com o barro. Porque é no barro que Ele começa a fazer a sua obra-prima. É com o barro que Ele começa a moldar o vaso. É com o barro que Ele começa a fazer aquilo que Ele nos propõe. Aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Amém? E o Senhor diz aqui na tua palavra, é como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos um barro na casa do oleiro. E o Senhor deixa bem claro, assim como o barro na mão do oleiro, Ele não diz assim como um vaso, porque para nós ser um vaso, primeiro tem que passar pela mão do oleiro. Tá entendendo? Para nós estar naquele estado que o nosso Senhor quer, nós tem que passar pela mão de Deus. Para nós poder fazer aquilo à vontade, segundo a vontade, e bem dizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que passar pela mão de Deus. E o Senhor nos compara como um barro na mão do oleiro. Sois vós nas minhas mãos, ó Israel. Nós somos barro na mão de Deus. E é com barro que Ele começa tudo. Não passamos de pó e cinza, amado irmão. E o Senhor quer que a gente reflita nessa palavra. Como barro. Repetindo, como barro. O Senhor não está falando em ouro, em diamante. Não está falando em riqueza. E sim barro. Porque barro, Ninguém dá nada por um barro, não é verdade? Ninguém diz que um barro tem valor. Mas é através de um barro que vira um vaso precioso. Que é através do barro que o Senhor, Ele mostra um valor que tem. O Senhor, Ele não quer um vaso de ouro. O Senhor não quer um vaso muito de prata. Ele não quer um vaso de madeira. Ele quer um vaso que suporte o fogo. Ele quer um vaso que suporte, que Ele molda, Ele modifica. E quando o Senhor vai moldando a gente, porque o Senhor nos compara com o barro. O barro é onde começa a obra-prima de papai. O barro é onde começa o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente pega e diz, Senhor, nós estamos na lama, nós estamos no fundo do poço. Olha o que o Senhor quer passar para mim e para a tua vida. Que como um barro na mão do oleiro, nós somos na mão do
no nosso Senhor Jesus Cristo. É do barro que o Senhor quer nos levantar. É do barro que Ele quer nos formar. Para eu e você ser um vaso, o Senhor, Ele faz um vaso precioso tirando do barro. Porque Ele não quer uma aparência. Ele quer algo que sustente. Ele quer algo que passe por modificação. Ele quer algo que saiba o que é moldar, o que é purificar. E o Senhor quer passar para mim, para a tua vida, que Ele está nos comparando. Antes de eu e você ser um vaso na mão do Senhor, Ele quer dizer que nós somos barro. Para nós ser um vaso, nós temos que ser barro. E o Senhor, falando aí mais, pois fala agora ao homem de Judá, moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e melhorais a vossas caminhos, a vossas ação. O Senhor quer melhorar as nossas ações. Como nós podemos dizer que somos vasos do Senhor se nós não temos que passar pela modificação? Se nós não for do barro? E isso me alegrou muito quando o Senhor fala. Porque muitas das vezes a gente diz assim: eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. E o Senhor, Ele... Não sei porque o Senhor está me puxando para essa palavra de novo. Como um barro. É do barro da onde a gente começa. É do chão. Para você subir, você tem que fazer primeiro o alicerce. E o alicerce tem que começar de baixo. É do barro. O Senhor, Ele quer nos usar, mas Ele não quer algo de aparência. Ele não quer algo que brilhe por fora. Onde Ele mesmo diz: como o vaso quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme apareceu bem seus olhos a fazer. Muitas das vezes aos nossos olhos, nós pensamos que o vaso, ele está em perfeito estado. Aos nossos olhos, nós pensamos que o vaso, ele está em perfeito estado para aguentar todas as circunstâncias, para aguentar o fogo, para aguentar a água, para aguentar tudo. Mas chega um tempo que esse vaso se quebra na mão do oleiro. E o Senhor quer falar para mim, para a tua vida, que é do barro, que Ele vai modificar. A gente não recebe, o vaso, ele não recebe azeite sem estar em perfeito estado. Para nós podermos receber azeite de papai, não pode ter nenhuma rachadura. E o Senhor me levando para outra palavra também, em João 13, verso 7. Onde ele diz: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O que o Senhor faz na minha, na tua vida, agora nós não podemos entender, não podemos saber. Só depois. Depois que nós passamos por essa experiência, por essa história para nós contar. E o Senhor, Ele fala muito ao meu coração, que era isso. Eu estava me sentindo querer mais de Deus. Porque se a gente, por aparência, pelos nossos olhos, a gente pensamos que estamos bem. Mas só o Senhor sabe o estado que o vaso está. Só o Senhor sabe do que o vaso está podendo sustentar. Deus, Ele não quer aparência. Ele quer algo extraordinário. Que passe primeiramente pela mão dEle. Amém? Então, só aqui o Senhor, Ele tem falado ao meu coração. E me alegro por papai ter falado para mim e para você. Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem... louvo e engrandeça a Ele por estar mais uma vez
bendizendo o nome dele, glorificando a ele, exaltando, porque o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Não sou nada, não faço nada sem estar na presença dele. E se o Espírito Santo dele não estiver comigo, onde eu for, eu peço para papai ir comigo. Porque já pensou a gente dar um passo sem Deus? Então, você tem que louvar e engrandecer o nome dele, porque eu tô onde eu tô por conta dele. Quem me chamou foi Deus e não o homem. Então, quero deixar esse conselho para você. Não deixe a casa de papai por palavras algumas. Não deixe a casa de papai por homem algum, porque quem te chamou foi ele. Quem modifica é ele. Então, tu é um barro na mão do oleiro. Para você poder ser o vaso, você tem que ser o barro. E é através do barro que você é o vaso. Então, adore e glorifique a Deus. Seja digno de estar na presença dele. Seja digno de carregar a presença de Deus. Porque carregando a presença do Senhor não é para qualquer um. Tem que estar em perfeito estado. Amém? E agradeço a todos vocês que estejam comigo nessa live. Louvo e agradeço o nome dele e por exaltar ele. Amanhã irei eu fazer outra live, ou então até mais tarde mesmo, assim que eu chegar da casa de papai, por volta de umas 9h30. Se Deus colocar algo no meu coração, eu passo para todos os irmãos, amém? Tenham uma boa tarde e a paz do Senhor, amados. Beijo.